Boa noite a todos, espero que esteja tudo bem. Hoje o nosso assunto, como foi colocado aí no início do vídeo, nós vamos falar sobre os mandamentos da igreja. Quando foi falado no preceito, os preceitos, né, sobre o dia do Natal e o Ano Novo, que é a celebração da Mãe de Deus, a gente falou só do primeiro mandamento, né? Agora a gente vai dar uma analisada geral no que é os 5 mandamentos da igreja. Primeiramente, vamos pedir a intercessão da Santíssima Virgem, rezando uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, os 5 mandamentos da igreja, o nome já está dizendo, né? Mandamentos, mas não podemos confundir com os mandamentos da lei de Deus, que são aqueles 10, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e os demais, que você pode ver no catecismo ou alguma hora a gente vai falar sobre isso, com certeza absoluta. Os mandamentos da lei de Deus, que são os 10 do Antigo Testamento, né, que foi dado a Moisés, né, nas tábuas da lei, né, onde foram escritos os 10 mandamentos, são leis que o homem já deveria seguir no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando a Igreja de Cristo ainda não tinha sido fundada. Então, no Antigo Testamento não se falava em mandamento da Igreja, porque não era necessário ainda, né? No Novo Testamento, então, a Igreja, além dos 10 mandamentos que não foram abolidos, claro, continua valendo para todo ser humano. Para quem é católico, então, deve seguir os mandamentos da igreja. Os mandamentos da igreja, entendamos como o mínimo que nós devemos seguir. É como se fossem os 10 mandamentos, só que 5 mandamentos separados para a igreja, para quem serve a igreja, para quem é católico. Se os mandamentos é da igreja católica, apostólica, romana, então, quem deve seguir são os católicos apostólicos romanos. É colocado como mandamentos, como o nome já diz, mandamentos que exigem um mínimo para que você possa, digamos, bater no peito e dizer que é um católico praticante, né? Visto que não existe essa de católico não praticante. Ou você é ou não é. O mínimo que você pode ser, se você não estiver cumprindo os 5 mandamentos da igreja, é você dizer que você ou tal pessoa é um católico, digamos, inadimplente, né? Inadimplente. Então, quando nós nascemos, nós somos submetidos aos 10 mandamentos, e quando nós nos batizamos e temos já a possibilidade de participar dos sacramentos, né? Quando a gente vai crescendo aos 7 anos, a gente vai começando a entender as coisas, a gente já pode ir aderindo aos mandamentos da igreja, que são 5. Eu vou colocar aqui na tela aqui. 5 mandamentos, né, da igreja. Os 5 mandamentos da igreja, como eu acabei de dizer, à medida que você vai crescendo, você tem que começar a observar, visto que os mandamentos da igreja já devem ser vistos na catequese antes da primeira comunhão. Ali você aprende, ou então pelo menos deve aprender sobre os 5 mandamentos da igreja, né? E você vai entender que é o mínimo que a igreja pede para você fazer, para você cumprir, e assim seja um católico de verdade. Se você falhar em um desses, você já está, digamos, falhando como católico, né? E algumas pessoas que preferem não aderir aos mandamentos da igreja e cumprir com assiduidade, começam a dizer por aí que é católico não praticante, ou seja, não é católico de maneira nenhuma.
O primeiro mandamento da igreja, que a gente já viu já um pouco, o primeiro mandamento da igreja é participar da missa inteira aos domingos, né, de outras festas de guarda e abster-se das ocupações de trabalho. Entendamos o primeiro mandamento como o mínimo que você deve fazer em relação a ir à Santa Missa, né, todos os domingos é dia de preceito, então ela pede que, no mínimo, o domingo você tem que ir à missa. Se considera pecado mortal você não ir à missa, faltar por algum outro motivo secundário, que não seja um motivo realmente justo. E também, não só os domingos, mas existem festas de guarda, festas de preceito, né, festas dos santos, digamos que nem o Corpus Christi também, a Semana Santa tem vários dias de preceito, e as festas que eu até enumerei na aula passada, você pode ver depois aí, sobre os preceitos da igreja, né? Eu falei um pouco e também coloquei quais são as missas que geralmente não caem no domingo, mas que é obrigatório o católico ir, né? Podendo faltar somente, e não adianta enganar-se ou enganar a Deus, né? Podendo faltar somente se for por um motivo muito justo, ou doença, ou se você trabalha, é obrigado a trabalhar esse dia, né? Digamos que você trabalha numa empresa onde o seu patrão não deu a folga, né? De maneira que você não pôde ir de verdade, né? Ou então pessoas que trabalham muito pesado, pessoas doentes, né? Digamos, eu acho também que gestantes que estão já prestes a ganhar, ou então a gravidez de risco, e as criancinhas também, antes dos 7 anos, também não estão obrigadas, embora você, como um pai católico, uma mãe católica, comece a levar o seu filho à missa, à igreja, para ele já ir se acostumando, né? E abster-se de ocupações de trabalho. Se você puder não trabalhar no domingo, não trabalhe. Dedique este dia somente ao preceito dominical de ir à missa e fazer as orações em família, ou até mesmo almoçar com a família, né, e ir à missa. O segundo mandamento, confessar-se ao menos uma vez por ano. Olha, veja bem, isso não quer dizer que você deve se confessar somente uma vez por ano. Entenda como confessar-se ao menos uma vez por ano é o mínimo que a igreja pede. Se você não se confessar nenhuma vez por ano, então você não fez nem o mínimo. Você está inadimplente com a igreja. Você está inadimplente com a igreja, portanto você não está sendo um bom católico. E confessar-se sempre, o correto de confessar-se é quando você estiver em pecado mortal. E você quer se confessar para comungar e você sabe que não pode comungar em pecado mortal, então toda vez que você sentisse no desejo de se confessar, né, você procure um sacerdote para se confessar, e não precisa ser só uma vez um ano, lembrando que uma vez é o mínimo que a igreja pede, o mínimo. Se você precisar se confessar 10 vezes, assim que seja feito. Vamos lá para o terceiro mandamento. O terceiro mandamento receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Ou seja, comungar pelo menos neste período. Se você está apto, né, está em dias com a sua confissão, está se sentindo na graça de comungar, você sempre deve comungar aos domingos e nas festas. E sempre que for a Santa Missa, né? Mas a igreja pede que, no mínimo, você comungue pelo menos no período da Páscoa da Ressurreição. O período da Páscoa da Ressurreição compreende da ressurreição de Jesus Cristo, no domingo de Páscoa, até a ascensão dele. Eu lembrando que a ascensão de Jesus Cristo é diferente da assunção de Nossa Senhora. Né? O período da Páscoa é
após o domingo de Páscoa, que é a ressurreição, até a ascensão de Jesus Cristo, a festa da ascensão. Esse é o período que a igreja pede para você receber o sacramento da Eucaristia. Procure, no mínimo, comungar neste período. O quarto mandamento, jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. É o quarto mandamento. Jejuar e abster-se de carne. Né? Jejuar compreende em você deixar escolher algum dia, né? E principalmente quando a igreja pede, você diminuir a sua alimentação. Existe o jejum parcial, que é aquele que você faz uma refeição completa. No café da manhã você come alguma coisinha bem leve. No almoço você faz uma refeição completa, uma só, né, colocando o menos possível. E à noite uma outra pequena refeição só para, digamos, não dormir totalmente com fome. Lembrando que o jejum, para você entender o que é jejum, é simplesmente você imaginar que você deve se alimentar e continuar um pouco com fome. Isso é o jejum. Jejum é você não comer até se saciar, ficar, digamos, empanturrado, né? E existe também o jejum total. O jejum total é aquele jejum que você pode fazer, a igreja geralmente não manda, mas é aconselhável, quando você puder, fazer o jejum total, que é simplesmente se alimentar durante um dia de pão e água. E abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Abster-se de carne, olha, somente 2 dias no ano é proibido realmente comer carne, que é na sexta-feira da Paixão e na quarta-feira de cinzas. Esses 2 dias é proibido e se torna um pecado mortal se você não abster-se de carne. Durante as quartas e sexta-feiras, a igreja pede para você se abster-se de carne. Né? Há muitas pessoas, e eu já busquei resposta para isso, me perguntaram o que é que eu entendo como ser carne e não ser carne. Como, por exemplo, é realmente uma dúvida a pessoa chegar e perguntar assim, mas frango, por exemplo. Frango é carne, eu devo me abster-se dessa carne, sim ou não? Por exemplo, a carne de frango, sim, embora ela não seja vermelha, não aparenta ter sangue, né? Algumas partes do frango, da galinha, aparentemente às vezes não tem vermelhidão, que é uma característica de uma carne que tem muito sangue, né? Porém, você deve apenas entender que essa carne, que não é somente a carne vermelha, é a carne do animal onde o seu sangue não esguicha, né? Se você estiver em dúvida se pode comer uma carne ou não quando a igreja pede, entenda como a carne do animal que na hora da morte dele, você imagina na sua cabeça, na hora da morte desse animal que estão matando para alimentar-se, o sangue desse animal esguicha, da jugular, seja lá da onde for, na parte do corpo. Por exemplo, o peixe pode, porque ao matar um peixe, o sangue não esguicha como de um porco, de um boi, né? Ele não tem aquele, o palavreado nosso aqui, não xiringa sangue, né? Não jorra sangue. Então, são considerados animais de sangue frio. Animais de sangue frio é permitido nos dias de abstenção de carne, porque considera-se que o animal não esguicha o sangue, né? É uma característica para você entender o que é a carne que devemos abster-se ou não. E conforme manda a Santa Igreja, ela manda nesses 2 dias, no mínimo. Nos outros dias é bom fazer todas as sexta-feira, você faz uma abstenção total de carne, e na quarta-feira você pode fazer uma abstenção parcial. Toda quarta e toda sexta, o católico deve abster-se de carne, principalmente na sexta. Agora, na quarta-feira de cinzas e
na sexta-feira da paixão, proibido para o católico comer carne. O quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades. O que poderemos entender como ajudar a igreja em suas necessidades? No mínimo, pagar o dízimo, né? Pagar, que as pessoas consideram mais corretamente devolver. É mais bonito a palavra devolver, porque você está devolvendo uma parte do que Deus pode ter lhe dado, né? Que você ganhou com seu suor, foi Deus que lhe concedeu saúde, né, para poder trabalhar. E não somente o dízimo, mas você pode fazer qualquer obra de caridade que envolva a igreja, você pode fazer doações, você pode doar alimentos, você pode ser bem generoso nas ofertas, você pode participar das novenas, né, das quermesses, dos leilões, dos bingos, né? Ajudar de certa forma financeiramente ou não. Não se ajuda somente financeiramente. Pelo menos o dízimo deu uma quantia. E a igreja no Brasil, o Papa autorizou, eu não lembro qual foi o Papa, mas autorizou que no Brasil, por ser considerado um país subdesenvolvido, né, que se dê o dízimo conforme as suas condições, conforme você pode. Né? Não é necessariamente ser 10%, tá? Embora muitas pessoas vão dizer, não, mas a Bíblia fala em 10%. 10% ela fala, mas a Bíblia se trata de uma tradição escrita. A tradição da igreja ela é anterior à Bíblia. Então, um Papa ele pode sim, em determinado lugar, decretar que se dê 5%, 2%, e no caso do Brasil, quando você puder. Se você puder dar 10, se você puder dar 20, 30, mas se você puder, digamos, um salário mínimo, nesse dia que eu estou gravando, o salário mínimo é R$ 1.200. Se você for colocar 10%, você tem que dar 120. Num país como o Brasil, R$ 120 é relativamente bastante. Então, por isso que, sabiamente, a igreja, na pessoa de algum Papa dos que passaram, não Francisco, que eu lembre, falou que basta você dar a quantidade que você puder. Né? Você pode decretar que um mês seja uma quantidade e ficar dando aquela quantidade sempre. Ou então, um mês você dá mais, outro mês você dá menos. Contanto que você sempre faça isso para você obedecer o quinto mandamento. Né? Lembrando novamente que não se ajuda somente com dinheiro. Você pode dar o dízimo e ser generoso na sua oferta. Na sua oferta nas missas, né, numa alimentação. A igreja ela precisa se sustentar. O padre precisa se alimentar, se locomover. Então, ela exige sim uma quantidade na sua rota financeira. Na sua vida financeira ela precisa sim ter valores para sustentar. Sustentar a própria paróquia, ela paga energia, ela paga água e assim vai. Então, os 5 mandamentos da igreja, a gente tem que saber separar ela dos 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus é aquele que você, mesmo sem ser católico, você precisa cumprir. Né? O homem ele é inclinado a obedecer a Deus e como a vida vai passando, você é inclinado a conhecer a igreja de Cristo, né? Fora da qual não existe salvação. Fora da igreja não existe salvação, então quem está dentro dela tem que manter essa obediência a ela, de obedecer tanto os 10 mandamentos como os seus próprios mandamentos. E vocês puderam notar que ela pede o mínimo, viu? O mínimo do mínimo. Né? Vou voltar aqui rapidinho. No primeiro, pelo menos a missa aos domingos e nas festas de guarda.
né? O segundo mandamento, confessar somente uma vez por ano, no mínimo. Você tem que se confessar sempre com que você se sentir pesado, né, com seus pecados. Pecado, assim que você comete um pecado mortal, então você já está precisando se confessar. E quem está com pecado mortal não deve se aproximar da comunhão. Por isso que ela pede o mínimo, mas você tem que fazer o máximo que você puder. Cometeu vários pecados mortais durante o ano, então só uma confissão não vai resolver. O terceiro mandamento é receber a Eucaristia pelo menos na Páscoa da Ressurreição. É um período pequeno, não é um período grande durante um ano. No mínimo ela pede isso, mas você sempre que quiser estar na graça santificante, você deve sempre estar próximo da Eucaristia, comungando quando puder. Ali você está próximo o mais possível de Jesus Cristo. O quarto é jejuar e abster-se de carne pelo menos esses 2 dias obrigatórios que eu falei, e fazer isso pelo menos toda sexta-feira. Eu digo na quarta, mas pelo menos na sexta-feira. E o quinto mandamento é ajudar a igreja quando você puder. No mais, quem puder comentar alguma coisa, quiser complementar, viu? Os comentários no YouTube eu estou só restringindo para me ver, né, e liberar para evitar ofensas, sei lá. Existem pessoas de todo tipo, né, que não perdem a oportunidade de fazer baderna, escrever o que não deve. Então eu prefiro restringir, olhar os comentários para depois liberar lá para dentro. E eu espero que esteja tudo bem com todos vocês que assistiram esse vídeo, e a gente se vê numa próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.